Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 7. Versículo 7. Melhorou. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 7. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. E Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: não fale o rei assim, poderia sanar. Esse texto bíblico que acabamos de ler retrata um momento, um cenário em que pela qual apresenta três personagens, três homens com histórias diferentes, homens com posições diferentes, e que dentro dessa narrativa tem muito a nos ensinar sobre a nossa trajetória de vida. Esse texto bíblico apresenta primeiro Acabe, o rei de Israel, rei do reino do norte; Josafá, rei de Judá, do reino do sul; Micaías, um profeta do Senhor. Então temos aqui um profeta e dois reis. O contexto dessa história nos faz termos uma séria reflexão sobre como nós conduzimos a nossa vida, a maneira como trilhamos define o nosso futuro. Haveremos de lograr êxito, haveremos de terminar em desastre, dependendo de como nós nos postulamos. No capítulo 18 do texto que lemos, no versículo 1, a Bíblia descreve o rei Josafá como alguém que tinha riquezas e glória em abundância. Josafá foi um homem bem sucedido. Claro que não vamos tratar aqui desse contexto da vida de Josafá, apenas digo isso para situar os irmãos dentro daquilo em que pela qual essa palavra aqui vai estar nos trazendo. Josafá foi este homem que decidiu buscar a Deus. Quando você lê a história de Josafá, você vai perceber que ele foi um homem temente a Deus, buscou o Senhor, corrigiu os erros que o reino do sul estava vivendo. Ele escolheu Deus, teve sucesso no seu reino, teve sucesso na sua vida, estava em um grande momento dele. Em contrapartida, o outro rei que encontramos, rei Acabe. A figura Acabe, quase que o nome dele tem quase tudo a ver, Acabe mesmo, ele acabou com a vida dele, com as escolhas que ele fez. Acabe foi um rei infiel. Acabe foi um homem adorador de Baal, sem temor de Deus. Um homem que cometeu equívocos, erros, com uma somatória de inúmeros erros. Dois reis, um que temia Deus, o outro que não temia o Senhor. Mas o que tem a ver esses dois reis no mesmo lugar, no mesmo espaço, sendo eles reis de tribos diferentes,
norte e sul, haviam sido rasgados, haviam sido separados. Josafá, aquele que temia Deus, que adorava o Senhor, que havia arrancado a idolatria lá do Reino do Sul. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Josafá escolheu caminhar junto com Acabe. Ele considerava Acabe uma pessoa boa. Ele considerava Acabe um amigo. Essa amizade entre os dois foi estreitando, foi crescendo, foi desenvolvendo e culminou com aquilo que o versículo 1 diz, do capítulo 18: aparentou-se. O que significa se aparentasse? Josafá tomou o seu filho e arranjou um casamento com a filha de Acabe e Jezabel. As famílias agora estavam entrelaçadas por um casamento. E quando eu olhava para esse texto, olhando para os pormenores, me chama muita atenção, amados, para o tempo que nós estamos vivendo. Apesar de toda piedade, apesar de toda a devoção de Josafá, Josafá fez uma escolha errada, gravíssima, problemática, porque ele trouxe para o seio da sua família uma família adoradora de Baal, uma família pervertida, uma família totalmente desalienada de Deus. Acabe fez uma aliança familiar, se prendeu a um jugo desigual, que ele gostava de Acabe, até aí a Bíblia não proíbe, mas o problema era essa aliança de relação que ele estava estabelecendo. O perigo, quando nós não obedecemos o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Josafá não perdeu o seu temor a Deus, ele não perdeu sua relação com Deus, mas ele trouxe para o núcleo da sua família males que ele não precisaria viver. Ele foi familiarizar-se com os erros lá do Reino do Norte, e ele, assumindo assim essa postura, colocou seu reino, sua família, todo segregado. Não temos tempo para discorrer os efeitos que essa aliança trouxe, até porque quero me reportar a esse episódio desses dois reis com o profeta. Mas se você ler em casa quais foram as consequências desse casamento, se você for observar como que os descendentes desse casamento tiveram consequências sérias de assassinatos, de mortes, de perdas, tudo porque um rei piedoso, porque um homem de Deus se aparentou, se aliançou com o erro, com o pecado. Voltemos ao texto bíblico. A Bíblia diz que nesse aparentamento que ele teve, obviamente, eles tinham relações sociais. E esse texto bíblico está dizendo no versículo 2 que Josafá, ele foi para Samaria. Samaria era a capital do norte, não apenas capital do norte, era também a capital da idolatria, era o antro da adoração de Baal. Josafá foi para lá. Havia uma paz. Durante tempos anteriores houve guerra entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul era chamada a casa de Israel, a casa de Davi. O Reino do Norte eram as tribos que se rebelaram contra a casa de Davi. E
Josafá parecia, aparentemente, entre aspas, que estava construindo uma aliança entre o reino do norte e o reino do sul. Em meio a essa paz que aparentemente reinava, ele foi para Samaria para participar de um evento social. Acabe, o que ele fez? Tomou inúmeros bois, ovelhas, mandou matar. No nosso linguajar seria, ele fez um belo de um churrasco, de um mega churrasco. Preparou ali um grande almoço, com grande abundância de fartura. E Josafá, juntamente com a sua família, foi exatamente para aquele local. Deixa eu abrir um ponto aqui agora. No mundo físico, as coisas estavam dentro daquilo que chamamos de paz. Mas no mundo espiritual não tinha paz. Sabe por quê? Porque Josafá adorava Jeová, adorava Deus, Acabe adorava Baal. Havia uma aliança humana, física, social, normal, legal, ok. Mas no mundo espiritual havia uma guerra ferrenha. Igreja do Senhor, você deve ser um bom cidadão, você tem que ser um bom funcionário, você tem que ser um bom aluno, você tem que ser um bom patrão, você tem que ser alguém socialmente que dê um testemunho, você tem que viver bem com todos. Mas presta atenção numa coisa: o fato de você viver bem com as pessoas não significa dizer que a guerra espiritual acabou. Você não pode nunca se esquecer que o mundo espiritual ele é real, ele é contínuo, é permanente. Naquele almoço que ali eles estavam, Acabe aproveitou daquele ensejo para resolver um problema antigo. 3 anos havia se passado de um problema político de Acabe. Acabe tinha um problema com a Síria. Ele tinha feito um acordo com Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Ben-Hadad tinha feito um acordo com ele dizendo que ia devolver algumas cidades. Uma delas era Ramot-Gileade. Passou 3 anos e Ben-Hadad não cumpriu nada. Se você ler na sua casa 1 Reis capítulo 20, versículo 34, Ben-Hadad em um momento foi refém de Acabe. Refém. Acabe poderia matá-lo, poderia exigir tudo de imediato, mas Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad. Então, meu irmão, pode ir embora, está tudo ok, está tudo bem, depois você me devolve. Só que aí passou 3 anos e Acabe agora estava revoltado porque Ben-Hadad não liberou para ele aquilo que havia prometido. Presta atenção. Acabe estava exigindo que o seu inimigo fosse lhe devolver uma cidade, fosse lhe entregar de mão beijada, simplesmente porque ele disse, no momento que ele era refém, que ia devolver. Deixa eu trazer isso aqui para o nosso sentido espiritual. Tem muita gente achando que tem acordo com o reino das trevas. Querido, o diabo é teu inimigo, os demônios são seu inimigo. Enquanto você viver, enquanto você estiver aqui na terra, eles serão sempre teu inimigo. Não existe acordo com o inimigo. O diabo não tem nada para te dar. Não existe essa, que se você ceder para o pecado, você vai tirar vantagem de coisa nenhuma. É engano do diabo. Por isso que tem muitos jovens com a vida destroçada, destruída, porque achavam que podiam pecar, errar, e depois não ia dar nada. Quantos crentes que saíram da igreja que achavam que não ia dar nada e acabaram nunca mais voltando, morrendo lá no pecado. Sabe por que Satanás é traiçoeiro? Escuta isso. O diabo nunca vai te devolver aquilo que ele te roubou. Pastor, mas nós tratamos restituição. Entenda.
Deus te devolve, Deus te restitui, Deus arranca da mão de Satanás. Mas Ele quer o teu mal, Ele quer ver você destruído na lama. Se Ele pudesse, Ele te estraçalhava. Mas Acabe achou que pelo fato de ter um acordo com Ben-Hadad ia fazer essa bondade com ele. Devido a sua revolta, ele chega para Josafá e diz: Josafá, eu vou lá pegar a marca que é meu, eu vou tomar Ramot Gileade. Josafá foi convidado para comer churrasco, para almoçar, mas a cabecinha de Acabe, essa comidinha que custa caro, esse almoço, na verdade, era já uma intenção de Acabe de colocar Josafá junto com ele no meio da guerra. Tem coisa que custa caro para nossa vida, amados. Josafá chegou ali apenas para comer, mas no meio do almoço, leia a proposta: vem cá, você vai comigo? Se eu for para Ramot Gileade, tu vai comigo? Ou constrangimento? Precipitadamente, Josafá responde: eu vou. Já estava aparentado, familiarizado, tinha criado vínculos sociais, ele estava já em Samaria. Agora, ele estava envolvido em guerras que não eram dele. Ele estava envolvido em batalhas que não tinha nada a ver com ele. Ele agora faz uma aliança militar. E ele diz: olha, sou um contigo, meus soldados são teus, estamos juntos, vamos à guerra juntos. Porém, Josafá, apesar de tomar essas medidas erradas, ele continuava sendo um homem de Deus. Irmão, eu olho para esse texto e me traz uma grande advertência. Podemos estar vendo no culto, podemos participar de um departamento, e ainda assim estamos fazendo alianças erradas com o pecado, participando das ações de Acabe, que pode nos trazer seríssima consequência. Quando Josafá viu que estava envolvido do pé à cabeça, ele deu um grito: olha, Acabe, vamos fazer o seguinte, versículo 4, vamos consultar o Senhor, vamos ver o que Deus tem para falar sobre isso. Acabe ímpio, Acabe desviado, disse: ok, sem problema, Josafá, se o negócio é consultar Deus, vamos consultar. Só que Josafá não esperava, talvez, que a estratégia de Acabe fosse algo que o surpreenderia, porque rapidamente assim, está lá de dentro, Acabe coloca diante deles 400 profetas. Entenda, nós estamos aqui 90 pessoas, sabe? Entenda, Acabe está no dedo e ele tem 400 profetas ali para profetizar. E sabe o que Acabe faz? Acabe pergunta para eles: ei, devo eu ir para a guerra em Ramot Gileade? De maneira uníssona, todos os profetas dão um grito: isso aí, rei, vai, porque o Senhor prosperará no caminho, a prosperidade, a vitória. Todos os profetas entendem, 400. Josafá olha para aquilo, mas parece um negócio ensaiado. Acabe de sorrir de um canto a outro, dizendo: tá vendo? Vamos embora, está comigo? Para a surpresa de Acabe, Josafá diz: por acaso não tem nenhum outro profeta? Não tem por
por acaso algum profeta de Deus que a gente possa consultar? Acabe com respeito, que de repente ele poderia perder o aliançado dele. Ele resolve então, mas eu quero me prender aqui um pouquinho. Ei, amados, 400 homens dizendo para Acabe: você pode ir, Deus vai prosperar você, Deus vai te conduzir à vitória. Mas Josafá não engole isso, não engole, e ele apresenta que tem algo errado, e aí ele pede então para que consultasse se houvesse algum outro profeta para ser consultado. Igreja, temos visto um grande avanço do cristianismo, glória a Deus por isso. Mas o que mais me atormenta nesse período que nós estamos vivendo é o risco que nós temos de profetas de Acabe. O que era esse profeta? Entende esse profeta de Acabe? Que não era os profetas de Baal. Por quê? Os profetas de Baal, de Astarote, Elias tinha matado eles já. Esses aqui eram profetas que estavam a serviço do palácio, profetas que estavam a serviço do rei, que estavam ali para agradar o rei. Pontuando aqui algumas coisas, qual é o cenário que nós vemos aqui? Nós vemos esses profetas como homens em que pela qual comiam da mesa do rei, homens que eram sustentados pelo rei. E isso levava a eles a ter que fazer o quê? Falar exatamente aquilo que o rei queria ouvir. Ei, igreja, como você tem caminhado com Deus? Quando você vai para a Bíblia, você quer ouvir o que Deus tem para falar para você, ou você quer ouvir apenas aquilo que te agrada? Porque nessa geração estamos em um tempo que as pessoas estão criando comichões nos ouvidos. Só quer ouvir uma palavra. Se o pastor chegar aqui e pregar: olha, Deus está com uma chave para entregar na tua mão. Opa! Todo mundo, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, Deus vai te dar um carro zero, Deus vai te dar um apartamento, Deus vai te dar. Isso daí alegra. A pessoa pura dá grito, dá não sei o que, planta bananeira. As igrejas estão lotadas nas campanhas. Presta atenção, não estou dizendo que não deva fazer campanha. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em motivação. É a motivação, queridos, nós temos que buscar a Deus, sabe por quê? Porque eu e você somos miseráveis pecadores, e sem Deus nós vamos passar a eternidade inteira no inferno. Eu sempre questiono: de que vale uma pessoa curada? De que vale uma pessoa que era paralítica e está andando, se as pernas dela estão levando para o inferno? De que vale um cego que enxerga, passou a enxergar, se ele vai perder a eternidade inteira? A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. De que vale pessoas quererem ganhar tudo nessa vida, um evangelho de prosperidade, quando na verdade as suas almas estão perdidas. Profetas de Acabe, que diz: vai, você vai prosperar, vai dar tudo certo. Só que Acabe não contava que Josafá ia pedir mais um. Já tem 400, mais um. Fico eu a pensar que talvez, quando Josafá deu a fala que queria mais um, talvez ele estava requerendo o padre Elias, né? Mas onde Acabe ia achar Elias? Rodou 3 anos e meio procurando Elias, não achou? Agora que não ia achar mesmo, não gosta de estragar a aliança. Então ele lembrou. E ele disse para o rei: olha, tem um homem, o nome dele é Micaías. Tem uma tradução que você vai dizer, sabe como é que ele define Micaías? Eu odeio ele, tenho raiva dele, não gosto dele. Sabe por quê? Rapaz, Josafá, esse sujeito, esse profeta, só fala mal para mim, nunca profetiza coisa boa. Quando eu estava anotando meu sermão, eu pensei: meu Deus, que coisa grave. Acabe apronta e quer receber palavra boa.
Amados, é assim a nossa geração. As pessoas pegam, e quando chega na igreja, elas querem ouvir de Deus promessa, elas querem ouvir que Deus está fazendo, está abençoando. Ei! Deus, Ele não olha somente quando vocês colocam os seus passos ali de dentro para cá, não. Deus, Ele nos olha lá durante todo o dia, o nosso levantar, o nosso assentar, tudo que acontece em nós, Deus, Ele enxerga e contempla. Glória a Deus. Deus convive conosco 24 horas. E Micaías, agora eu quero falar um pouco desse profeta. Ele é o personagem que ele chama atenção aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Josafá coloca ali aquele impasse, que queria agora a voz de um profeta de Deus, Acabe se levanta e diz: vai lá, busca Micaías. Sabia que era Micaías, irmãos? A maioria dos intérpretes entendem assim. Micaías estava em uma prisão. Pastor, como assim? Sim. Quando você lê na tua casa lá, 1 Reis, capítulo 20, do versículo 35 ao versículo 42, lembra do episódio que eu disse que Ben-Hadad era refém de Acabe? E Acabe fez uma aliança com ele. Deus enviou um profeta para repreender Acabe, para botar o dedo para Acabe e dizer: olha, tu errou, tu liberou o homem, agora tem uma questão, tu vai pagar pela vida dele que tu liberaste. A Bíblia diz que Acabe ficou furioso, e possivelmente o que ele fez com Micaías, cadê ele, Micaías? É por isso que ele dizia que odiava Micaías. Um oficial vai buscar Micaías, e Micaías estava onde? Na prisão. E eu pontuo aqui algumas coisas, porque é um contraste agora. Lá na frente dos dois reis estão lá 400 profetas, alimentados pelo palácio, cuidados pelo rei. E o profeta que o oficial está indo buscar é um profeta que está morando em um cárcere, está morando numa prisão. Se olharmos humanamente falando, os 400 estavam melhor do que Micaías. Mas eu vos digo, amados, é muito melhor você estar no cárcere, com a sua consciência em paz com Deus, de que você está vivendo uma vida com o Senhor, do que você morar num palácio, longe da presença de Deus. De que vale as honrarias humanas, se Deus não está aprovando o estilo de vida seu? De que valia aqueles homens comerem na mesa do rei Acabe, se eles não tinham comunhão com Deus? Sabe o que eu vejo, Micaías? Prenderam o corpo, mas não puderam prender seu espírito, nem sua alma, nem sua fé, nem seu temor a Deus, nem sua vida com Deus. Aleluia. Ele estava numa prisão, mas seu espírito estava livre. Quando o oficial chegou ali e disse: olha, Micaías, é o seguinte, você está vendo que você está passando aqui, né? Acabe mandou te buscar, mas não é só Acabe que está lá, não. O rei Josafá está lá também. Deixa eu te explicar, Micaías, a situação. Tem 400 profetas que já disseram que Acabe tem que ir para a guerra. Então, pelo amor de Deus, olha o que você vai falar. Micaías levanta a voz e diz: olha, tem uma coisa, eu vou dizer tudo aquilo que Deus me mandar falar. É assim que Deus quer a igreja. Deus quer Deus que tem compromisso com Ele e que fala toda a verdade. Entenda, hoje nós colocamos essa questão do inferno. A teologia moderna diz que é agressivo você falar de inferno. Que a teologia moderna diz que você não pode dizer que os homens serão punidos no inferno. Meus amados, seria irresponsabilidade minha pastoral bajular você e dizer que está tudo bem, quando você corre risco de passar a eternidade inteira no meio do horror. É irresponsabilidade do médico que a pessoa está morrendo e ele não diga nada. A pessoa está em estado terminal e o médico diz, sorri para ele: está tudo bem com você? Tudo bem. A Bíblia tem que ser pregada diante das verdades nela revelada. E Micaías deixou bem claro: estou indo para lá, mas vou para falar o que Deus mandou falar. Quando ele chegou,
É interessante que Acabe já olha para ele com um olhar de desdém e de desprezo. E pergunta para ele: devo eu ir para Ramote Gileade? Quando lemos aqui na palavra, amados, no verso 15, o verso 9, melhor dizendo, a Bíblia diz aqui: olha, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um em seu trono, vestidos de seus trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Uma grande eira, um grande campo aberto, 2 tronos postulados, 400 profetas, sacerdotes, soldados, exército, uma multidão. Vem chegando Micaías, o homem que estava encarcerado, o homem que veio para tirar ali a prova dos 9. Eu te pergunto, você acha que Micaías chegou ali intimidado com aquela multidão toda? Irmãos, nós precisamos saber a quem nós estamos servindo. O que é que te amedronta? O que é que te intimida? Pessoas grandes, poderosas. O que é que intimida a tua fé? Micaías, quando ele pisa no local, naquele local, ele está pisando ali como profeta de Deus, porque ele não tinha se vendido para Acabe. Ele adentra e Acabe olha para ele e já questiona: posso ir? Todo mundo profetizando que podia ir, desdém. Vai, é isso que quer ouvir? Pode. E Acabe diz: não pode falar a verdade. Pode dizer, rapaz, diga aí. Meus irmãos, esse é o ápice da mensagem. Porque Micaías levanta a sua voz com muita seriedade, mas porém com uma serenidade no coração. Ele diz: eu vi todo Israel como ovelha sem pastor. Ele está mandando um recado: olha, Acabe, você pode ter me trancado numa prisão, mas meus olhos espirituais estão abertos, e eu vi, Deus descortinou o futuro na minha frente, e eu vi todo Israel como ovelha sem pastor. Ele é alguém que teve visão de Deus. Imediatamente Acabe interrompe, vira para Josafá e fala: tá vendo o que falei? Não te falei que o homem só vem porque falar coisas más? Micaías levanta o dedo: calma aí, não terminei, estou falando ainda. Eu vi Israel como ovelha sem pastor, mas tem uma coisa: eu vi o Senhor assentado em seu trono sublime. Isaías estava dizendo: olha, eu estou vendo 2 reis que estão sentados em trono, e isso não me intimida. Sabe por quê, Acabe? Eu vi o próprio Senhor, o soberano, aquele que manda, aquele que tem a última palavra. Eu vi ele sentado no trono, e é ele que tem o comando de tudo. Aleluia. Diz mais ainda: eu vi o exército dos céus na presença do Senhor. Micaías estava dizendo: olha, Deus me fez ver a glória dele. Eu vos disse que Micaías está onde? Na prisão. Ei, igreja, se você tem comunhão com Deus, se você tem vida com Deus, Deus te visita onde você estiver. Entenda algo: Daniel estava lá no palácio, com honras e honrarias. Deus visitou e deu visões poderosas para ele. Ezequiel estava lá junto ao rio Quebar, no meio dos cativos. Deus visitou ele e deu visões preciosas para ele. Micaías estava em um cárcere, em uma prisão. Deus visitou ele e deu visões espirituais para ele. Se você estiver em comunhão com Deus, não importa onde você estiver,
Deus vai se revelar, vai falar com você, vai ministrar na sua vida, vai ministrar na sua alma. Mas agora tinha um problema. Os 400 homens estavam pulando, gritando ali, tudo em êxtase. Ele disse que estavam em êxtase. Em êxtase, eles estavam dizendo que tinha que ir. Micaías estava gritando, dizendo: opa, você vai morrer, Acabe. Você vai morrer. Mas como? Todos estavam dizendo o contrário. Micaías então diz: olha, eu vi. Quando o Senhor perguntou quem irá à frente de Acabe e conduzir a ele para a derrota, a Bíblia diz que diante do Senhor apresentou um espírito mentiroso que diz: eu serei um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe e o conduzirei à derrota. Deus permitiu que um espírito mentiroso, entenda, aquilo não é anjo, não é espírito de Deus. Pastor, mas como? Como que um demônio iria prestar um serviço para Deus? Entenda isso que eu quero te dizer. Até o reino das trevas se submete ao querer de Deus. Pastor, então Deus usa o demônio? Não. Entenda uma coisa. Quando você erra, quando você pega, quando você está fora do propósito de Deus, você está abrindo uma brecha na sua vida. Você está abrindo uma lacuna em você, em que pela qual permite, gera uma permissão para a atuação do reino das trevas contra a sua vida. Foi assim com Saul. Saul era um ungido, perdeu a unção de Deus e foi atormentado por demônio. Acabe tinha tudo para também terminar bem seu reinado, mas foi visitado, orientado, instruído por um espírito mentiroso. E eu quero terminar com esse foco aqui. Um espírito mentiroso tomou a boca daqueles 400 profetas. E a Bíblia está dizendo que Deus permitiu. Irmãos, muitas pessoas têm perguntado: pastor, por que tem tantos escândalos? Por que tem tantas coisas acontecendo na igreja? Ei, escuta isso. Deus está permitindo. Mas tem uma coisa muito séria. Se você tiver noção de eternidade, se você tiver noção que existe um trono branco, onde todos os homens terão que comparecer, pode ficar tranquilo que quem briga com fogo se queima, quem briga com Deus vai acertar as contas com ele. A Bíblia diz que é lícito que venham os escândalos, mas ai daqueles que promovem o escândalo. Tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente brincando de ser pastor, tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Aí a pergunta é: mas pastor, Deus permite? Quantos escândalos veio? Adultério, roubo, assassinato, coisas podres, estragadas. Mas como que isso acontece na igreja? Ei, Deus permite, mas vai chegar uma hora, Deus vai chamar toda essa gente e Deus vai pedir conta de tudo isso. E Ele tem uma sentença pronta: apartar de mim, maldito, eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo, seus anjos. Eu e você tem que se cuidar. Sabe por quê, amados? Porque não é homem que vai nos julgar, é o próprio Deus. É o próprio Deus. É aquele que olha lá dentro do coração, é aquele que sabe o nosso levantar e acertar, aquele que nos conhece por inteiro e por completo. Fica para mim aqui uma grande questão. 400 homens dominados por um espírito de mentira e um Micaías, profeta de Deus, dizendo: é diferente, está errado. Onde vocês estão dizendo que vai ter prosperidade, vai ter morte. Onde vocês estão dizendo que a coisa vai dar certo, vai dar errado. Estamos hoje vivendo o tempo do fim da igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando à igreja. Jesus disse que nos últimos dias viria o quê? Muitos falsos profetas, falsos mestres, espírito de engano, espírito do erro atuando. Pastor, mas aí a coisa é séria. Sim, claro que é sério. Sabe por que é sério? Porque é tua alma. É a tua alma que tem em jogo.
É a tua alma que você está lidando. Então entenda, qualquer erro que você cometer nessa vida, você tem acerto. Mas se você errar em conduzir tua alma, você está perdido eternamente. Como eu vou discernir? Caminhe com a palavra de Deus. Olha, Senhor, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Deus deixou para a igreja os dons espirituais. E um dos dons que a Bíblia apresenta é discernimento de espírito. Se você estiver ligado com Deus, Deus vai te dar discernimento. Josafá, apesar de estar ali meio que equivocado nas coisas, ele teve discernimento. Está errado. Tem um troço errado. Amados, Deus não vai deixar você ser enganado se você estiver na comunhão com Ele. Pode ter espírito mentiroso para tudo quanto é lado. Mas Josafá entendeu que tinha um troço errado. Acabe não gostou nada do que ouviu. Levantou o dedo. Prenda ele. Manda ele para a prisão. Vai ficar comendo pão e água até eu voltar em paz. Micaías só respondeu: não vai voltar. Não vai voltar. Se ele voltar, ouça, povo. Micaías entrou. Ouça, povo. Se ele voltar, Deus não falou através de mim. Audácia? Não. Convicção. Petulância? Não. Convicção. Ele viu, ele sabia o que estava falando. Ele sabia o que estava dizendo, igreja. Acabe, acho que desistiu, não. Descreu de Micaías? Mais ou menos. Mas que ele teve medo, teve. Porque ele virou para Josafá. Josafá falou o seguinte: nós vamos para a guerra. Eu vou tirar meus trajes reais. Eu vou me vestir de soldado. E vou te dar honra. Você vai dar. Você vai ser o rei. Nada disso, era trabalho. Porque ele queria ir para a guerra. Mas ele queria ir escondido. Ele estava botando Josafá no fogo. Amigo, né? Esse é um amigo. Estava botando Josafá no fogo, né? Se tiver que matar o rei, vai morrer Josafá, não eu. E ele se vestiu de soldado, se disfarçou e foi para a guerra, irmãos, achando que estava tudo resolvido, achando que podia ludibriar Deus, no coração dizendo: quando eu voltar lá, acerta as contas com Micaías. Quero ver ele pegar agora. Porque ninguém sabe que eu sou rei, no meio de um monte de soldados, como é que vão me achar? Sim, humanamente falando, é impossível achar a cara ali. Sem as insígnias reais, sem as vestimentas reais. Mas aí, quando os sírios perceberam que Acabe não estava lá, a guerra tomou outro rumo. Mas primeiro, irmãos, eu não posso deixar de falar isso, eu quero encerrar. Josafá teve que tomar um susto. É porque tem um custo alto, irmãos. No meio da guerra lá, um monte de capitães saíram atrás de Josafá. Porque acharam que Josafá é exatamente a cilada de Acabe. Acharam que Josafá era Acabe. E quando foram para matar, sabe por que Josafá não morreu? A Bíblia diz que ele clamou a Deus, versículo 31 do capítulo 18. Ele clamou ao Senhor e Deus desviou os capitães dele. Aleluia. Se fosse por Acabe, Josafá ia virar cadáver. Melhor ele do que eu. Chora a mãe dele, não a minha. Que importa é que o rei morra. A que morra é ele, não eu. Isso é amizade, Acabe. Mas Deus deu livramento para Josafá, porque Josafá, ele tomou as atitudes de alianças erradas, mas ele temia Deus. Porém, irmãos, o Acabe que estava lá, estava tudo resolvido, foi surpreendido por uma flecha. Mas como, pastor? Um soldado sírio. A Bíblia diz assim que entesou o arco, jogou uma flecha para cima para o alto, sem alvo, sem objetivo nenhum. Essa flecha que foi atirada que foi atirada ao ar, a Bíblia diz que essa flecha veio, guiada pela mão do juízo de Deus, foi até Acabe
E ele diz que entre a sua armadura, exatamente no espaço que tinha entre uma armadura e a outra, exatamente ali, a flecha entrou. Só ele. E ele de pé, em meio àquela multidão, como sair? Ficou em pé, sangrando, assistindo, olhando. Morreu, vendo Israel fugir, talvez lembrando as misérias que fez na vida, na crueldade que ele fez contra Nabote, os desacertos que ele cometeu, a sua adoração a Baal, a sua vida passou como um filme para ele. E uma coisa ele tinha que reconhecer: Micaías, ele profetizou para mim, eu não acreditei. Pagou caro, pagou com a vida, morreu humilhado. Sabe como é que ele chegou em Samaria? Empacotado, cadáver. É assim que a carne retorna. Josafá, humilhado, porque teve que fugir, mas porém vivo ainda. O que eu entendo? Deus livre, amados. Deus deixa de passar o aperto. Se você aprontar, dentro do sentido de fazer alianças erradas, você corre risco. Mas Josafá era um homem de Deus, que temia Deus, fez essas alianças erradas, mas seu coração não desviou do Senhor, não. Deus enviou o livramento, mas passou um sufoco. Passou um sufoco, foi salvo pelo livramento, por um preço. Agora Acabe não. Acabe foi o homem que pela qual o juízo de Deus o atingiu. Eu quero encerrar querendo que você agora curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e meditasse no que Deus está falando. Um profeta, 2 reis,